Vimos na aula 1 que as instalações destinadas à fabricação de alimento devem oferecer conforto aos trabalhadores. O registro da indústria é feito junto ao Ministério do Trabalho, que emite laudo de salubridade. O local destinado à indústria de frutas e hortaliças deve dispor de eletricidade e água, sistema de telefonia e internet, e deve ser apresentado um projeto de escoamento dos resíduos líquidos e sólidos. As vias de acesso e estacionamento devem ser pavimentadas para evitar acúmulo de poeira. Deve-se desenvolver um projeto de arborização e jardinagem, tomando-se cuidado para que fiquem afastados das áreas de processamento pelo menos 5 metros, para não serem vetores de pragas e doenças. Com relação à coleta de lixo, não deve haver a manipulação simultânea entre produtos de origem vegetal e animal. Os coletores devem ser fechados, possuir pedaleiras e sacos plásticos. Estes cuidados são essenciais para se evitar a chamada contaminação cruzada. Um ponto importante a ser considerado é com relação às instalações elétricas, que devem ser protegidas por eletrodutos isoladas da entrada de água e vapor. As fontes de iluminação artificial também devem ser protegidas para evitar a queda de fragmentos, no caso de ruptura ou explosão. A organização da indústria deve facilitar todos os processos de limpeza e higienização. O piso, seja de cerâmica industrial ou monolítico, deve ser de material antiderrapante, impermeável, resistente a impactos, de fácil higienização e com eficiente declive, facilitando assim o escoamento da água para os drenos coletores. Um outro aspecto importante com relação ao piso é que todos os ângulos entre o piso e a parede devem ser arredondados, evitando-se assim o acúmulo de sujidades. As paredes devem ser revestidas com até 2 metros de altura com azulejos ou cerâmicas de cor branca e impermeáveis. Acima desse valor é permitido o uso de tinta lavável de cor clara para complementar a diferença até o teto. O teto deve ser revestido de material lavável e as janelas devem ser fixas e conter telas milimétricas para evitar a entrada de insetos. Deve ser instalado ainda na indústria um correto sistema de ventilação e exaustão para evitar a condensação de vapores sobre os alimentos, acúmulo de poeira, gases, fumaça e oferecer um conforto térmico aos trabalhadores. As mesas devem ser de aço inoxidável e as esteiras de borracha sanitária, materiais que facilitam os processos de higienização da indústria. Devem ser evitadas colher de pau ou tábuas, porque podem ser fonte de contaminação cruzada. Devem ser evitadas ainda escovas de metal ou lã de aço, porque são materiais abrasivos que
podem soltar partículas. Ainda pensando no conforto dos trabalhadores, devem ser disponibilizadas, antes da área de manipulação ou área de processamento, pias para lavagem das mãos, sanitizante, papel toalha e cestos com tampa. E ainda um equipamento lava-botas. Outro ponto já estudado por nós e também de suma importância é a separação entre a área de recepção da matéria-prima e a área de processamento, ou entre a área suja e a área limpa, para evitar contaminações cruzadas. Ponto importante é a disposição sequencial dos equipamentos industriais, que facilitará a compreensão. No exemplo aqui, nós temos uma agroindústria de polpa de frutas de médio porte, onde nós temos a área de seleção, outra mesa para lavagem, preparo, mesa de preparo, onde se faz corte de descascamentos, uma despolpadeira, uma refinadeira, um tanque pulmão, 3 dosadores e seladoras. E por fim, freezer ou câmara para congelamento. Os equipamentos de limpeza, seleção e classificação têm como objetivo principal a separação dos contaminantes, também chamados de macrosujidades. Tipos de equipamentos de limpeza, seleção e classificação. Peneiras vibratórias. Ocorre a vibração de várias peneiras em diferentes granulometrias para separação de contaminantes. Escovas em séries usadas para espiga de milho. Raspagem da casca. Processo abrasivo num cilindro central de fundo giratório de material abrasivo. E insuflação de ar, usado para a retirada de contaminantes mais leves. Consiste em submeter o produto à ação do vento, que separa dos contaminantes. O descascamento manual pode ser feito através de facas de aço inoxidável ou ainda com o auxílio de pequenos equipamentos adaptados. Dentre os métodos usados para o descascamento mecânico, temos o corte da casca, onde a maioria das frutas é descascada mecanicamente. Maçã, abacaxi, pera. O equipamento gira a fruta, provocando o descasque. Outro método bastante usado em restaurantes e refeitórios é a raspagem da casca. Ocorre através de processo abrasivo no cilindro vertical, cujo fundo é giratório. Este disco e as paredes laterais internas são revestidos de material abrasivo. O método de descascamento químico mais conhecido é a lixívia, que consiste em tratamento alcalino com hidróxido de sódio ou soda. Equipamentos para branqueamento. Vale destacar aqui os objetivos do branqueamento, que são inativação de enzimas, eliminação de gases da matéria-prima, amolecimento do produto e facilitação do descascamento. Esse método utiliza tratamento com vapor de água ou água quente. O branqueamento com água apresenta como vantagens a uniformidade de tratamento e economia de vapor, e como desvantagens as perdas de substâncias aromáticas. Já no branqueamento a vapor, o produto atravessa uma câmara de vapor
sobre uma esteira móvel. As vantagens desse método é que ele reduz as perdas da ação dissolvente da água, conserva substâncias aromáticas e nutritivas e elimina com maior eficiência os gases internos da matéria-prima. E a desvantagem é o alto custo do equipamento. Equipamentos para exaustão. Exaustão é a eliminação do ar nas conservas embaladas em latas ou recipientes de vidro, seguida de recravação e tratamento térmico. Os objetivos da etapa de exaustão são eliminação do oxigênio e outros gases presentes, redução da pressão interna da embalagem e ainda reduzir os micro-organismos no interior do recipiente que são capazes de provocar a intoxicação alimentar. Um assunto que considero muito importante são os efeitos do pH. Em alimentos ácidos, ou seja, com pH menor ou igual a 4,5, é suficiente a aplicação de temperaturas de até 100 graus Celsius. Mas já em alimentos não ácidos, cujo pH é maior ou igual a 4,5, há necessidade da utilização de temperaturas superiores a 100 graus Celsius, sendo utilizado para isso um equipamento chamado autoclave. O tratamento térmico pode ser feito por dois métodos: o banho-maria, que aplica-se a alimentos com pH inferior a 4,5, ou seja, alimentos ácidos, e a autoclave, que é aplicada a alimentos com pH superior a 4,5, possibilitando, além da redução dos micro-organismos deterioradores, também dos patogênicos, ou seja, dos que causam doença. O resfriamento do produto deve ser realizado no menor tempo possível e logo após o tratamento térmico. Equipamentos para recravamento. O recravamento é a ação de fechamento de recipientes metálicos. Equipamentos para despolpamento. Temos as despolpadeiras horizontais e as despolpadeiras horizontais de rosca. Nas despolpadeiras horizontais, há um eixo horizontal com braços, que podem ser de inox, borracha ou escova, havendo a necessidade de abertura para expulsão de cascas e sementes. Na despolpadeira horizontal de rosca, consta de uma rosca sem fim, onde não há a necessidade de abertura para expulsão das cascas e sementes que saem naturalmente. Os equipamentos evaporadores têm a finalidade de reduzir o peso e o volume de água através da evaporação. Os equipamentos evaporadores podem ser tachos com camisa de vapor, são cilindros de fundo geralmente esférico, possuindo na metade inferior paredes duplas, por onde é introduzido o vapor de água produzido na caldeira, que é a fonte de aquecimento. Podem ser ainda tachos encamisados. São tachos semelhantes aos abertos, porém inteiramente fechados na parte superior, dispondo de equipamento para produção de vácuo. Equipamentos muito importantes usados na indústria de alimentos são os refratômetros. São instrumentos simples para medir a concentração de sólidos solúveis em soluções aquosas, sendo muito utilizada para atingir o ponto ideal de concentração de caldas, néctares, geleias e doce em massa. A escala Brix
foi criada pelo cientista alemão Adolf Brix, se baseia no fenômeno da refração da luz e apresenta a concentração de sólidos solúveis totais contido em uma amostra: açúcar, sais, proteínas, ácidos. Os refratômetros podem ser de bancada ou manuais, podendo ser digitais ou analógicos. No refratômetro manual, faz-se a leitura diretamente após colocar as gotas da solução ou produto de interesse e direcioná-lo à incidência de luz direta para que haja a refração. No refratômetro de bancada, é necessário calibrá-lo antes de utilizá-lo, que é feito com auxílio das chamadas linhas de ajuste.